Bom dia, vamos começar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, por podermos, Senhor, com toda a liberdade que temos, Senhor, no nosso país, te cultuar, Senhor, te adorar, estudar sobre a tua palavra, Senhor, louvar o teu nome, exaltar, Senhor, o teu nome. E te pedimos agora, Senhor, que nos ajude nisso, nos ajude aqui no estudo da tua palavra, dos teus mandamentos, possamos compreendê-los, Senhor, cada um deles, Senhor, entender que precisamos nos conformar, Senhor, à tua imagem, à imagem do teu Filho, Senhor, para que possamos andar aqui de forma digna, Senhor, de forma que louve o teu nome, Senhor, que te agrade. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, começando como a gente sempre começa, qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Qual que é o 9º mandamento? Não tirarás falso testemunho. Qual que é o 8º mandamento? Não furtarás. Qual que é o 7º mandamento? Não adulterarás. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Qual que é o 5º mandamento? É o que a gente está estudando. Qual que é o 4º mandamento? Lembre do dia de sábado. Qual que é o 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual que é o 2º mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Qual que é o 1º mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o prólogo? A vida servidão. Muito bem. Então esses são os mandamentos do Senhor nosso Deus, que Ele deu para nós porque Ele nos ama. Lembrando que o resumo dos mandamentos, dos 2 grandes mandamentos, quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou na versão do Novo Testamento, do entendimento. E o 2º grande mandamento? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o resumo dos 10 mandamentos. Então os mandamentos, eles se resumem em amor. Então por que a gente obedece a Deus? Um dos motivos é porque nós amamos ao nosso Deus. E Ele também nos ama e nos deu os mandamentos para que possamos permanecer em liberdade. Nesses mandamentos, Ele deu o 5º mandamento, que fala sobre autoridade, onde Ele fala que nós devemos obedecer às autoridades. Então nossa liberdade, ela consiste em obediência também às autoridades. A gente viu sobre a crise de autoridade, a administração do sofrimento. A gente terminou domingo passado falando sobre a incapacidade atual dos crentes de suportarem dor, suportarem sofrimento, especialmente comparado antigamente. Hoje em dia tem muitas coisas diferentes acontecendo. A gente tem a medicina muito melhor, a gente tem procedimentos cirúrgicos que praticamente não doem, tem talvez uma dificuldade em recuperar depois, mas são muito mais fáceis do que antigamente. Antigamente se morria, a mortalidade era tremenda. Metade dos seus filhos iam morrer antes que eles chegassem à adolescência. Hoje em dia não tem mais isso. A gente tem também agora uma expansão do auxílio social do governo também, da assistência pública. Então muitas vezes nós não estamos dispostos a suportar dores e sofrimentos. Isso inclui ao respeito às autoridades. Qualquer coisinha que nos incomode, nós não queremos suportar. Nós queremos já de cara desvencilhar, abandonar, rejeitar essa autoridade, despedir essas autoridades. Nós vimos que isso é permitido. A gente viu limites para a obediência. Mas a gente viu como isso não é tão trivial assim, a gente chegar ao ponto de despedir de fato a autoridade. A gente viu, lembrando lá, Calvino, que a gente pegou uma parte das institutas que falava que os nossos pais e as autoridades podiam se tornar estranhas a nós. Estranhas a nós, no sentido que nós não mais reconhecemos aquelas pessoas como autoridade sobre nós. Nós não reconhecemos mais os nossos pais. A gente pode chegar nesse limite, nesse ponto, trágico, de que não reconhecemos mais nossos pais como autoridade sobre nós. Quando isso acontece? Quando? Quando tem conflito com a lei de Deus, não somente isso, porque Ele pode, nossos pais, mesmo os ímpios, nós devemos obedecer e respeitá-los. E muitas vezes é difícil que eles peçam coisas que vão contra a lei de Deus, que nos obrigam a fazer coisas contrárias à lei de Deus. Mesmo quando Ele obriga uma vez ou outra, isso também não retira a autoridade dele. A gente pode desobedecê-lo naquele ponto,
mas isso não remove também a autorização que ele recebeu de Deus para estar sobre nós. Agora, quando ele consistentemente faz isso, ele acaba perdendo essa autoridade que ele tem sobre nós, quando ele perde todo o direito, quando ele consistentemente nos força a escolher entre ele e Deus. Então a gente pode chegar a extremos onde é necessário não reconhecer mais ele como autoridade. Certo? Então, a gente começou no ano passado, revisando rapidinho talvez, que a gente começou só um pouquinho, ou não, na verdade não começou, né? Então, aqui a gente vai começar agora sobre a autoridade do Estado. Então a gente viu como esse mandamento ele se expande também não somente para pais e filhos, ele expande para qualquer tipo de autoridade. Professores, autoridades eclesiásticas, né, presbíteros, pastores, diáconos, eles também têm autoridade aqui na igreja. Como isso também envolve prefeitos, né, governadores, presidentes, poder jurídico, todas essas pessoas foram colocadas como autoridade sobre nós, foram colocadas por quem? Por Deus. Não existe autoridade que não foi colocada, não foi ordenada nem instituída por Deus. Então a Escritura ela claramente ensina que deve haver um governo civil. Certo? Ela não permite, ela não dá margem para que a gente viva numa anarquia. Isso é muito claro, especialmente quando a gente lê Romanos 13, não é? Então os cristãos eles devem ser o quê? Servos civis. Eles devem estar debaixo de um senhor governamental, de um governo civil. Então nós devemos também obedecer às autoridades civis. Os anabatistas, talvez muitos já conhecem, eles afirmam que somente Cristo governa. Certo? Somente Cristo é Senhor, rejeitando assim todo o governo de homens sobre homens. Certo? Então eles falam isso. Mas não tem base, porque se a gente lê Romanos 13, como é que a gente lê Romanos 13 e nega todo o governo civil? Não tem como fazer isso. E esses mesmos anabatistas, por exemplo, eles não rejeitam a autoridade religiosa, se não me engano. Não rejeitam, por exemplo, a autoridade do marido sobre a esposa e também não rejeitam a autoridade dos pais sobre os filhos, que são governos de homens sobre homens. Então eles são inconsistentes no seu lidar, na sua cosmovisão. Então eles afirmam, negam, rejeitam qualquer governo civil, mas existem autoridades que eles afirmam que são autoridades sobre homens. Então são inconsistentes nisso. Então a Bíblia claramente ensina governo civil. Certo? Até esse ponto, tudo bem? Alguém discorda? Todos vivemos sobre um governo civil, né? Ninguém aqui é anarquista e procura uma revolução desse tipo, né? A gente viu que o poder político não é absoluto. Certo? Então, qualquer poder terreno não é absoluto. É somente Deus é absoluto, que é a fonte de todo poder, que é perfeito, que é justo, que é santo. Então, todos os poderes, inclusive o governo, está debaixo da justiça divina e também, em muitos casos, como nos nossos regimes, debaixo da lei civil. Então, o governo ele não pode fazer o que não está permitido na lei, certo? Então, todos estão debaixo de alguma coisa, debaixo de, seja uma lei que já foi colocada pelo povo, dependendo do regime de governo que está aquela nação, como todos, sem sombra de dúvida nenhuma, qualquer regime está debaixo da lei de Deus. Certo? Teonomia. Né? Deus é a fonte de toda autoridade e a lei dele é absoluta sobre todos. Então não existe nada que esteja fora da lei de Deus. Certo? Então quando a gente fala separação entre igreja e Estado, o que a gente nunca quer dizer quando a gente fala isso é que o Estado está separado de Deus. A gente pode separar os escopos eclesiásticos, religiosos, dos civis. A gente não pode nunca separar o escopo dos civis, do governo civil, de Deus. Porque todos estão debaixo de Deus. Certo? Ele é soberano, senão ele não seria soberano. Então, se oficiais do governo falham com as leis divinas e da terra, a gente tem que pessoas qualificadas, como os magistrados menores, por exemplo, ou representantes do povo, eles podem se opor à tirania e assumir o poder. Porque aquele governo não é absoluto e soberano. Então, a gente tem meios que a gente vai discutir mais no final de forma resumida, de fazer isso, de fazer uma revolução. Então a gente tem meios de opor a tirania desses que estão no poder. Então o direito à revolução ele deve ser sempre exercido, né, de forma bem cuidadosa. E sempre, a gente vai ver mais pra frente também, talvez mais detalhes domingo que vem, por pessoas qualificadas.
Não é qualquer um que pode sair falando, vamos fazer uma revolução e começar a estourar uma revolução sem qualquer sentido, sem qualquer liderança, sem qualquer objetivo. Então, o direito à revolução tem que ser exercido com muito cuidado, mas pode ser exercido, certo? Então, o Estado, ele tem o poder de portar o quê? De acordo com Romanos 13. O Estado foi autorizado a exercer qual tipo de poder? Algum lá. Vamos ler Romanos 13, do 1 ao 7, que a aula de hoje vai ser basicamente isso. Vamos abrir Romanos 13. Os versículos 1 ao 7, quem achou pode ler, por favor? Não há autoridade que não seja feita, e a autoridade que existe, de modo que aquele que se opor à autoridade de Deus, de Deus, e os que resistem, trarão sobre si condenação. Os magistrados não são para o temor, pelo cuidado deles, e pelo cuidado mal. Muito durabilidade para Deus será uma outra. E a verdade é de Deus para Deus. Se fizer o mal, porque não é que ela faz o pecado. Ele é muito de Deus, vingador para castigar ou que para que esse vai viver não somente por causa do temor da missão, mas também por Deus de Deus. Ele precisa também pagar muito o serviço de Deus, a primeiro constantemente a esse pagar o que ele é devido a esse muito serviço de Deus, a esse império. E só a aquele respeito de Deus, aquele Muito bem, então esse aqui é um texto base muito conhecido para o governo civil. E aqui a gente tem que o governo civil foi autorizado a exercer qual tipo de poder? O que ele traz? A espada. Não é em vão que o governo traz a espada. Então a espada é usada para quê? Para castigar o mal. Então a gente entende que o governo civil ele pode punir os seus próprios cidadãos que praticam o mal e pode também declarar guerra contra outra nação, se necessário. Então a gente tem a ideia de guerra, que talvez a gente expande um pouco mais no sexto mandamento, onde a gente pode ter guerras justas. Nem toda guerra pode ser considerada uma guerra justa. A gente tinha, eu lembro do Sproul falando que antigamente nos Estados Unidos você podia se opor a certas guerras que estavam acontecendo. Agora eles falaram que agora você pode se opor somente à guerra ou não guerra. Então você pode ser ou a favor de guerra ou contra a guerra. Publicamente falar eu sou contra a guerra ou a favor de guerra. Você não pode mais falar aquela guerra é justa ou aquela não é. Então eles limitaram o escopo, mas não é bem assim. A gente sabe que precisamos ter critérios que não são simplesmente sim ou não. Então, dependendo da guerra, a gente pode afirmar se ela é justa ou não. Então, o Estado ele pode, se necessário, se for justo, declarar guerra contra outra nação. Ou punir os seus próprios cidadãos também que estão praticando mal para o bem daqueles que são bons cidadãos. Então, não é à toa, não é em vão que ele traz a espada. E, na verdade, aqui, Paulo, no Espírito Santo, coloca que isso foi dado por Deus. Ele é ministro de Deus e foi dada a espada por Deus para que ele possa exercer esse poder. Então foi autorizado por Deus essa finalidade do Estado. Então a gente entende também que essa vocação do Estado, ou seja, dos agentes civis, não é de carregar a cruz, como nós entendemos bem a nossa vocação. Não é assim que Cristo nos chamou, que nós devemos carregar a nossa cruz? Então a gente não deve entender isso quando a gente está tratando em relação a agentes civis, ao Estado, que eles estão lá simplesmente para carregar a cruz. Eles estão lá para carregar a espada e exercer esse poder para que haja justiça na terra. Então a gente não deve falar que os policiais, por exemplo, não devem portar armas. Não faz sentido nenhum. A vocação deles como agentes do governo colocados aqui para manter a paz é usar a espada. Então é contrário à Bíblia a gente falar que policiais não devem portar armas letais. Porque eles foram colocados por Deus para isso. Para isso. Então, repressão ativa, jurídica também,
depende do governo e tudo mais, mas essa é a vocação do Estado. A vocação do Estado não é aceitar as coisas acontecendo, né? O crime acontecendo por aí. Então, a vocação dele é usar a espada, praticar isso, para que nós possamos ter uma vida de paz. Uhum. Então, ele coloca aí no texto exatamente isso. A pena maior. Mas o que você quer dizer que as desobediências menores não podem. Sim. Então, eles sabem só tem o direito de exercer a pena de morte, por exemplo, se o crime for passivo. Mas se não for, então, eu posso desobedecer. Se não é digno de morte, eu vou desobedecer. Sobre mim, só se eu cometer crime, mas se não, por qualquer outra ordem que está ver, e aí eu não se cumprir. Não é isso que está acontecendo, né? Ele não fala de uma ordem, né? Você vê que de morte, então, é o argumento do maior para o menor. Então, se é permitido o maior, como não vai ser permitido o menor? É a lógica que indiscutível. Se é permitido chegar à pena de morte, imagina exercer meios mais pacíficos menos rigorosos para manter a justiça e a ordem. E a gente vai ver mais para frente sobre. Aqui você coloca um certa medida de ordem, mesmo essa comissão, mas eu devo respeito às autoridades de Deus. Eu tenho que pagar, então nada. E aí, Se a gente não obedece as pequenas coisas, a gente não vai obedecer as coisas maiores. E se a gente desobedece, a gente está desobedecendo a quem? A Deus. Então, se nós não pagamos tributos, não pagamos impostos, não respeitamos as autoridades, não honramos as autoridades, nós estamos fazendo isso contra Deus também. Porque no versículo 2 lá fala que quem resiste à autoridade, quem se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então é muito grave todo o desrespeito que a gente tem, toda a desobediência que a gente tem, toda falta tão simples que acontece também muito corriqueiro em qualquer país, como não pagar tributos e impostos. Muitas vezes a gente falou sobre a impessoalidade, né? Sobre esse tipo de autoridade que é legal, que tem essa impessoalidade, que muitas vezes a gente pode desobedecer facilmente, porque é extremamente impessoal, e a gente fala, o governo faz o que quer, de forma que quer, e não está sendo bom para mim, eu não vou pagar imposto. Você está desobedecendo, resistindo, se opondo à autoridade, resistindo à ordenação do próprio Deus. Certo? Porém, os governos, apesar de eles trazerem a espada, eles não podem exercer esse poder de forma arbitrária também. Então a gente tem que eles não podem controlar a vida, a propriedade, a liberdade dos cidadãos como eles bem entendem, de forma arbitrária. Que é o que foi avisado lá por Samuel, quando ele falou, quando o povo estava pedindo o rei, que ele falou, vamos abrir lá, 1 Samuel 8, 11 ao 17. Primeiro Samuel capítulo 8, 11 ao 17. Ele fala, Samuel então fala e diz, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores, as vossas sementeiras, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará o vosso servo, as vossas servas, e os vossos
melhores jovens e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então aqui está falando sobre como será rígido, como será arbitrário, como será duro esse rei, que vai pegar até a parte que é devida a Deus, os dízimos, o melhor do povo, o melhor da lavoura, tudo isso que era na verdade para Deus, o rei vai tomar arbitrariamente de vocês. É o que acontece em toda a história. Tem, como a gente falou, né, dispositivos legais para a gente pedir que o governo seja mais justo. Muitas vezes os cristãos não fazem isso, acham que simplesmente orar uma vez por semana pelo seu governo vai ter fácil. Mas nós devemos ativamente, né, votar, não deixar os dispositivos que estão na nossa mão passar assim, porque depois nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer porque nós somos lenientes, porque nós não buscamos exercer nosso direito, porque nós não nos importamos com política, achando que isso é algo que não tem nada a ver com a vida cristã, mas tem muito a ver. Em relação ao que o Senhor está escrevendo, o atual presidente é bem melhor do que de um presidente que nem é crente, né? E é muito melhor do que... Então nós precisamos estar bem conscientes, agora que está chegando a eleição, nós precisamos estar bem conscientes de quem é aquela pessoa que nós estamos... Todas as pessoas, né? Não somente o presidente, é claro, todos fazem uma parte muito importante. O presidente sozinho não faz nada. Então nós precisamos dessa consciência para não sofrer, para não dizimarem do nosso trabalho, para não tomarem as nossas coisas, para não tomarem os nossos filhos. Aqui fala sobre tomar os nossos filhos. É o que acontece muito hoje em dia com a educação. Então estão tomando os nossos filhos, nós achamos que aquilo é algo do Antigo Testamento, é algo que não acontece, é algo que não importa, que não precisamos votar. Perderemos muitas coisas assim, ficarmos nessa inatividade. E aqui ele descreve também como é que deve ser o rei. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, fala sobre os deveres do rei. Então, Deuteronômio 17, 14 ao 20, eu vou ler aqui também de novo. Lá está assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, sim, um dentre eles. Eu lembro que o Sproul também falando, teve uma época que foi bem discutido nos Estados Unidos se era permitido votar em um católico para ser presidente. É que eles discutiram bastante. Será que pode? Será que a gente pode votar em alguém que não é irmão, que não é protestante, que não é cristão de fato, para ser presidente da nação? E hoje em dia, quais são os presidentes que tem nos Estados Unidos? Não é nem católico, né? Quem dera fosse católico. Por exemplo, toda essa pandemia, muito foi discutido que no governo dos Estados Unidos não foi chamado, nenhuma vez convocada a população para oração. O que era convocado em tempos atrás, quando pastores eram conselheiros de presidente. Hoje em dia não tem mais. Então, continuando aqui, 16, porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro, também, enquanto se assentar no trono do seu reino. Escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então esse aqui era o direito e os deveres que o rei tinha. Ele não deveria ser ganancioso, ele não deveria multiplicar para si seus bens, suas posses, nem mulheres. E ele também deveria estar debaixo da lei de Deus. Todos os dias ele deveria ler a lei de Deus, para aprender a temer a Deus, sabendo que ele não era
o soberano da nação. Ele estava ali debaixo de Deus, que Deus era verdadeiramente o soberano da nação. E é isso que nos falta hoje. É isso que falta na nossa nação. Pessoas que realmente sigam esses conselhos aqui, esses mandamentos do nosso Deus na hora de tomar posições no governo. É não somente as altas posições, mas todas as posições. Nós precisamos ter sempre em mente, todas as autoridades têm que ler esse texto aqui, ler a palavra de Deus todos os dias. Nossos governantes não fazem isso. Nós votamos em governantes que não fazem isso. Sim. Uhum. Pelo governante, imperador, o povo ficou lá. Então a gente pega a referência, a gente esquece a Bíblia, e a gente pega. Aí vem pra cá, desce pra cá, E embora possa acontecer, né, por vários motivos de governantes que não sejam bons, é uma coisa que a Bíblia sempre fala, né, seja cristão, irmão ou não, é que você deve orar por eles. Então, uma vez que foi eleito, você faz de tudo para que os piores governantes não sejam eleitos. Mas uma vez que foram eleitos, receberam a autorização. Então, lembra que a gente falou que o que torna uma autoridade é a autorização. Uma vez que foi autorizado que ele esteja lá sobre você, você deve orar por ele. Então, lembra também, outro pastor lá, ele é escocês, na verdade, Sinclair Ferguson, ele falou, estava nos Estados Unidos, quando o Obama foi eleito, ele falou, chegou na igreja dele, agora todos vamos orar aqui pelo nosso presidente. Onde a maioria da igreja não era democrata, né? Não era o partido mais para a esquerda, né? E eles oraram por esse pastor e por esse presidente, porque eles estão lá, debaixo daquele presidente, e precisam seguir a Bíblia, orar por ele, para que possa ter paz. Na próxima eleição, tentar votar em alguém melhor, sempre buscando melhorar, é claro, mas respeitando as autoridades. Algo que falta muito nos nossos dias também. Nós temos muitos cristãos que desrespeitam aqueles que estão na autoridade, indo contra o mandamento. Muito bem. Algo mais? Mas desde o texto que importaram, não, para determinar o Deus, é conhecendo a palavra de Deus, para que a gente possa naqueles que, vamos dizer assim, menos pelo conhecimento. Esse experimento como as autoridades que precisam entender, ler e meditar a sua lei, principalmente para que não venhamos a trabalhar. Qual que é a fonte de sabedoria, né? A lei de Deus. Sem a lei de Deus é que dá sabedoria ao simples. Não importa quem é, se ele estuda a lei de Deus, ele vai ser sábio. A lei de Deus dá sabedoria ao simples. Não importa quem seja, não importa qual o grau de instrução que ele tenha, ele vai ser sábio para votar nas melhores pessoas. Ele vai saber qual que é o papel dos governantes, ele vai saber o que eles devem fazer, o que eles têm que ter, qual a importância do caráter daquela pessoa na hora de governar. Se você não vota, você deixou alguém colocar o governante sobre você, né? Então falta sabedoria também.
gente precisa de crentes mais sábios e mais dispostos a dar a cara a tapa, né? Muito bem. Então, seguindo aqui, a gente tem que a autorização para o uso do poder que o Estado recebe está claramente lá em Romanos, que a gente já leu, né? Romanos, no capítulo 2, fala que essa autorização foi dada por Deus. Fala que... Estou em Deuteronômio, mas fala que, de modo que aquele que se opõe, né, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Né? Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então é Deus quem autorizou essas pessoas a estarem sobre nós, como autoridade. Né? Foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Condenação. Então nós devemos respeitar as autoridades. Que a Bíblia fala claramente que seremos condenados, né? Seremos reprovados, sofreremos se não respeitamos as autoridades. O uso apropriado do poder também está bem definido. O governo civil não tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem um poder bem específico que foi instituído por Deus, que é para louvar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Então, louvor daqueles que praticam bem, que respeitam as leis civis, certo? Mesmo ímpios que respeitam as leis civis serão louvados, devem ser louvados pelo Estado, como também nós devemos respeitar as leis civis. E aqueles que transgridem as leis civis, nem sempre a lei de Deus corresponde com a lei civil, nem todo pecado corresponde a um crime, mas a todos os crimes que estão na lei civil, o Estado deve punir, certo? Se não houver punição, né, se o Estado não pune os transgressores, o que acontece? Cada vez mais o crime prospera, aumenta. Então, quando o Estado não usa apropriadamente o seu poder, né, que a espada não é para usar quando ele quer, é para usar sempre que praticarem o mal. Né, tem que ser constante na disciplina. Como nós pais já estudamos e lemos bastante sobre isso, a constância na disciplina é essencial. Senão o filho não vai aprender. A constância no uso da espada do Estado, também a consistência, é essencial para que a gente tenha paz aqui no nosso país, na nossa nação. Senão, os crimes serão recompensados. Né? Se o crime vale a pena, quem é que vai exercer aqui o bem, não é? Não presidente brasileiro, eu que talvez o governo não quebra todo o povo, para que o povo volte para Deus. Isso está acontecendo. Muitas vezes, de fato, Deus permite, né, essa perseguição para castigar a igreja. Não se espantem se primeiro o castigo vem aos que são de casa, aos que são da igreja. Muitas vezes a gente viu isso claramente no Antigo Testamento. Quantas vezes isso não aconteceu? Que Deus realmente mandou opressão para o povo, porque o povo não estava mais andando nos caminhos. Então é fundamental não somente exercer o seu papel como cidadão, mas exercer o seu papel como cristão no país em que você está. Para que realmente não haja esse tipo de condenação. Nós precisamos ser excelentes em tudo que fazemos. E tudo, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa para a glória de Deus. Certo? Então não se espantem se a punição vem para o de casa porque vocês estão andando no caminho errado. Então uma nação que não é... Então, tribulação quando a gente é perseguido pelo nome de Deus é uma coisa. Tribulação quando a gente faz coisas erradas, né, não é agradável. Então tem esses dois tipos de coisa. O que a gente estava falando era tribulação porque não estamos fazendo bem. Então esse tipo de tribulação não é bom de forma nenhuma para o cristão. Agora, de fato, se somos perseguidos por amor do nome de Jesus Cristo, bem-aventurados. Não é esse o que fala? Bem-aventurados se nós somos perseguidos, se morremos, se somos mortos, sofremos por amor do nome de Cristo. Então, se o governo nos persegue porque nós estamos sendo cristãos, fiquem felizes. Fiquem felizes, porque vocês estão fazendo bem o seu papel. E se estamos fazendo bem o nosso papel, eventualmente pode ser, pela graça de Deus, que nosso governo mude, nosso país mude para melhor.
certo? A gente tem que analisar pelo contexto. Nunca analisar lá na China, no máximo, para o próprio lugar. Quando você olhou o bagulho do Brasil, uma coisa que você fez depois, não fez com que vai ter essa coisa do Brasil. Não sei se é um braço, duas vidas, não sei se é. Possivelmente testemunho. É para que ele se envergonhe pelo seu bom proceder, né? Então nós devemos ter um bom proceder e nosso nome será então bem visto, né, onde quer que estejamos. Muito bem. Então, continuando, a gente tem que ter uma visão que normalmente nós temos sobre política atualmente é um pouco pelos olhos de Maquiavel, né? Aquele italiano lá, Niccolo Machiavelli, que escreveu aquele livro bem conhecido também, né, O Príncipe. Quem fez direito provavelmente foi obrigado a ler. E tem outros também, discurso de, sei lá quem lá que ele escreveu, não me lembro. Onde ele fala o que sobre política? O que é necessário para que você possa ser um político? Então ele fala que nós devemos enganar, trair, fazer crimes para que a política possa andar. Normalmente nós vemos política dessa forma. Empurrar o oponente que já esteja caindo, senão você não vai conseguir ser eleito, né? Falar mal, aproveitar qualquer oportunidade para derrubar o partido oposto, os seus adversários. Esse louvar-se, né? Exaltar a sua pessoa e rebaixar o próximo. É isso que Maquiavel fala, basicamente, né? Sobre o que é necessário para que os governantes possam ter poder, consolidar poder e exercer poder. A frase que foi atribuída a ele, que é bem conhecida, é qual? Os fins justificam os meios. Então essa frase que foi atribuída a ele, que resume bem a visão que colocam dele sobre isso, é que os fins justificam o meio. Infelizmente os fins também atualmente não são louváveis, não é? Então se os fins fossem louváveis, a gente podia até, não podia não, né? Os meios nunca serão, nada justifica o errado. Mas hoje em dia os nossos políticos aí, muitos de fato, têm fins horríveis e meios terríveis também. Então é difícil a gente pensar que os fins sejam para o bem da sociedade, como a gente está hoje. E a gente acaba tendo essa visão de que política, para que possa fazer política, é necessário, isso que Maquiavel falou, é necessário que nós pratiquemos o mal, que nós enganemos os outros para que a gente possa ser eleito, para que a gente possa passar leis, para que a gente possa fazer isso ou aquilo. A gente acaba dando essa visão que é bem negativa, bem terrível sobre política. Aí o poder político ele pode facilmente, sem dúvida nenhuma, ser corrompido, certo? Ser deplorável. Mas antigamente se rejeitava as autoridades, se respeitavam as autoridades. Então, antigamente se respeitavam bem as autoridades e eles viam política de um modo um pouco diferente. Não viam por esses olhos aí de Maquiavel, que foi lá da Renascença, né, 1500 e alguma coisa. Eles viam isso por uma forma bem mais favorável, como algo necessário, útil, que os cristãos deveriam se envolver. Por exemplo, quando a gente tinha no início da Revolução Americana, lá, o segundo presidente, John Adams, ele era um cristão que escreveu bastante também sobre política. Ele tinha uma visão bem diferente da que se tem hoje, da que nós temos hoje. Então se envolviam. O filho dele depois foi eleito presidente também. Então eles tinham uma visão bem diferente da que se tem hoje em dia. Uma visão que nós devemos ter também. Então política não é simplesmente um antro de corrupção. Ele pode se tornar um antro de corrupção como qualquer outro lugar. Abusos de poder não acontecem somente na política. A gente tem pais abusando do seu poder que foi dado por Deus. A gente tem líderes religiosos abusando do seu poder que foi autorizado por Deus. Aí, então, depende um pouco do tipo de líder religioso, né? Que tem, como a Natália fala, não são igrejas, né? São clubes, né? Que não estão lá como igreja de fato. A gente tem abuso de poder em todas as esferas, religiosas, públicas, particulares. A gente tem esse abuso de poder acontecendo em tudo, não somente na política. Então, a gente tem que lidar, entender que política não é simplesmente algo maligno, mas algo que está maligno por causa das pessoas que estão lá. Nós precisamos mudar essa cultura, fazer uma cultura de fato cristã, senão nunca prosperaremos. Calvino e muitos protestantes reconheciam a honra devida às autoridades civis, quem quer que sejam. Se submetiam humildemente a essas autoridades, mas eles também reconheciam que essas autoridades, como a gente falou, elas poderiam se tornar estranhas a nós. Porém, como sempre é colocado, se a gente lê essas pessoas, deve haver respeito enquanto a autorização existir. Enquanto ele está sobre nós,
nós precisamos respeitá-las. Uma vez que todos os dispositivos legais foram feitos, ou a revolução aconteceu, depois disso ele perde a autorização. Mas enquanto tem essa autorização, deve ser respeitado. Deve ser respeitado porque foi ordenado, instituído por Deus. Ou votar, ninguém ficará podendo votar. Não quero falar agora do que eu estou falando. Votar ou se engajar. Ou se engajar e votar. Não tem saída. Não pode não votar. Pode até não se engajar. E o votar o que é garantir isso. Jamais idiota, vestido, a vida falada. Eu digo aí Samuel, para mim sabe que fazer o programa de Deus. Mas nada que falando de Deus, vai sair, acabou. Nós estivéssemos lá, nós teríamos errado a mesma coisa. Mais alto, mais forte, né? Não tinha errado nada. E foi deixado agora essa boa identificação do Senhor. Voltar um pouco de gravar, voltar a gravar. E orando. A vida está lá. Deus está batendo. Não, eu estou aqui, eu estou na batista, eu estou a Deus. Pode andar com tudo. Não adianta. Eu ando uma vez, não vai ter paz. Porque a luz da palavra você volta, você vai na vida, você vai. Paulo fala para Timóteo, para Tito, né? Jovens, acima de tudo, sede criteriosos. Devemos ser criteriosos, devemos rodar. O engajamento, nesse caso de se tornar realmente político, é uma questão de vocação. Então, aquele que tem essa vocação, assuma. Tenha essa coragem de dar a cara a tapa. Ser uma figura pública, especialmente no Brasil, não é nada fácil. Mas se você tem essa vocação, é cristão, seja cristão, exercendo essa vocação. E todos os demais que não têm essa vocação, sejamos criteriosos. Sejamos criteriosos em tudo. Até na escolha, se eu decido votar ou não votar, votar em branco, você foi criterioso ao analisar realmente o impacto de tudo isso na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, na vida dos seus irmãos, na vida da igreja, na liberdade religiosa que ainda temos? Será que isso não vai impactar? Certo? Então, sejamos criteriosos. Mais alguma coisa? Nosso tempo encerrou? No Brasil a gente tem essa cultura garantista, né? Algo assim que é ensinado e pregado nas escolas de direito, né? Reter a vara, reter a espada, no caso do governo, é terrível. Sem dúvida nenhuma. Mais alguém? Mais alguma coisa? Rodrigo, pode orar então pra gente, por favor, para encerrar?